A mensagem que está no meu coração para esse dia está no livro de Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 1, verso de número 4 em diante, que diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Observe que Deus está trazendo para nós aqui uma reflexão muito profunda da maneira como ele age, da forma como ele levanta alguém e da maneira como ele decide escolher alguém para o ofício profético. Nós estamos falando aqui do profeta Jeremias, que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Um profeta que profetizou num período que Israel estava passando por um declínio espiritual muito grande. E Jeremias vai ser profeta para essa geração. A princípio, ele ainda é uma criança, e quando ele fala como criança, ele se refere literalmente à sua idade, ao seu tempo, à sua maturidade. Os historiadores vão dizer que Jeremias tinha saído há pouco tempo da escola sacerdotal. Ele nasce em uma aldeia chamada Anatote, que era uma aldeia de sacerdotes. Então ele estudou certamente até o ofício para se tornar sacerdote. Até durante a sua vida ele estudou para se tornar sacerdote. Como ele ainda não tinha realizado esse ofício, então ele não tinha a idade para se tornar sacerdote. Quem conhece a história sabe que todo sacerdote tinha a idade mínima de 30 anos de idade. Então, para muitos, o período da maturidade chegaria após os seus 30 anos de idade. Começaria a evoluir, a alcançar certas experiências na vida. Quando Jeremias fala que ele é uma criança, não significa literalmente que ele é uma criança de 5, 6, 7 anos. Mas que ele era alguém que não estava capaz, que ele não conseguiria exercer a missão que Deus estava colocando sobre as suas mãos, porque ainda não tinha capacidade física para isso. Ele não é uma criança a nível de 3, 4 anos, mas segundo a cultura judaica ele deveria ter menos de 30 anos, porque ainda não era nenhum sacerdote, mesmo nascendo numa aldeia sacerdotal e estudando para alcançar esse ofício, mas Deus o chama para o ministério profético. Quando Deus chama Jeremias para o ministério profético, Deus diz ao profeta dessa forma: antes que você se formasse, a nação eu já te separei para ser profeta. Não é isso que Deus fala? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei para as nações, para ser um profeta. Existem algumas verdades que Deus está trazendo aqui que são muito profundas no que diz respeito à vida. Antes dele vir à terra, o Senhor já o conhecia. Isso aqui é muito profundo porque Deus está falando algo de punho dele, é a onisciência dele, é o conhecimento dele. Antes do nascimento de Jeremias, o Senhor já o conhecia. Você consegue entender que Deus ele te conhece antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe? Que Deus conhece melhor do que seu pai e a sua mãe? Que Deus te conhece melhor do que seu filho, seu esposo, sua esposa, pessoas que convivem com você? Deus conhece você melhor do que qualquer pessoa. E Jesus confirma essa tese que o próprio Deus está falando de Jeremias, quando ele vai dizer que ele sabe a quantidade de fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Jesus vai dizendo no Evangelho que ele conhece cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Ele conhece todas as quantidades de fio. Quando ele fala assim, é para mostrar para nós o conhecimento que ele tem da nossa vida. Deus te conhece como ninguém. Deus me conhece como ninguém. Às vezes nós mesmos não conseguimos se conhecer. Às vezes a gente toma certas atitudes que fala: por que eu fiz isso? Eu não imaginava que eu agi dessa forma. Porque nós não se conhecemos como
achamos que realmente deveríamos se conhecer. Só Deus conhece a gente. Deus conhece o seu coração. Deus conhece você melhor do que qualquer pessoa. Deus conhece você melhor do que teu pai, melhor que tua mãe, melhor que teu primo, teu tio, teu filho, teu avô, tua esposa, teu marido. Deus conhece você. Você acha que se Deus te conhece, Ele não saberia o que você precisa? Deus conhece você e sabe das suas necessidades, sabe das coisas que você gosta, sabe das coisas que te afligem. Deus não está vendo os problemas alcançarem você e não está de braço cruzado sem fazer nada. Ele não é um Deus que não se manifesta, que não se movimenta. Pelo contrário, a todo momento na Bíblia você vai ver Ele se manifestando, se movimentando, agindo de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua vontade. Quando Deus Ele não reage mediante um processo que você vive, é porque Ele tem um propósito diante disso. Porque Deus te conhece. Deus sabe aquilo que tira a tua paz. Deus sabe aquilo que está machucando o teu coração. Deus conhece as suas dores, as suas aflições, as suas dificuldades. Deus te conhece. Melhor do que qualquer pessoa, Ele conhece o teu coração. E Ele quer trazer paz para a tua alma nessa manhã. Portanto, não ache que Deus está de braços cruzados e não está vendo nada do que está acontecendo. Ele está vendo. Ele conhece o teu coração. Ele sabe aquilo que você precisa. E Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Você não vai ficar desamparado. Você não vai ficar sem pai, sem mãe. Não, Deus vai cuidar de você. E Ele deixou isso claro para Jeremias, para que o profeta não se sentisse só, mas que mostrasse para ele que antes do nascimento Deus já o conhecia. Deus disse: antes que te formasse, eu já te conhecia. Veja bem, aí Ele vai dizer que já tinha santificado ele para ser profeta para as nações. Você faz ideia que Jeremias só nasceu por causa da vocação? Você faz ideia que antes do nascimento de Jeremias veio o propósito? Você faz ideia que antes dele nascer, Deus já tinha separado toda a história que ele iria viver? Esse versículo traz para nós o entendimento que antes da vida vem o propósito. Antes da vida vem o sentido. Antes da vida vem o plano de Deus. Eu estou dizendo que você só nasceu por causa do plano. Eu estou dizendo que você só nasceu por causa do propósito. Você não nasceu para depois vir o plano ou o projeto de Deus. Você só nasceu por causa do plano de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Alguns demoram a encontrar esse propósito. Outros encontram ainda muito rápido. Mas a verdade é que Deus tem um projeto. Você só nasceu por causa do propósito. Porque Deus já tinha escrito a tua história. Deus já tinha colocado você na tua história. Deus já tinha escrito você. Deus já tinha escrito a tua história. Deus já tinha marcado as coisas que aconteceriam na sua vida. Nada do que está acontecendo na tua vida está fugindo do controle de Deus. Ele tem o controle da história porque Ele é o dono da sua história. Aí Ele vai dizer ao profeta que Ele tinha separado ele desde o ventre para se tornar profeta para as nações. Você só nasceu por causa do ministério. Você só nasceu por causa da vocação. Você só nasceu por causa do propósito. E se não fosse o propósito, não nasceria. Deus tem um propósito em cima da sua vida, da sua existência. Procura saber o que Deus tem para você. Para que Deus te chamou? Para que Deus está te dando vida? Para que Deus está te dando tanto livramento? Por que outras pessoas morrem e você continua vivo? É porque Deus tem uma missão para você. Deus tem algo reservado para você que você tem que descobrir em Deus. Qual é a sua missão? Aí Deus diz ao profeta que a missão dele, de Jeremias, era ser profeta. E disse, aí Jeremias vai questionar a Deus, vai dizer: ah, Senhor, eis que não sei falar, porque sou uma criança. E eu já disse isso em outros vídeos, sempre quando Deus faz uma promessa, a promessa de Deus ela é num nível mais alto do que nós. Então, quando Deus promete alguma coisa, a gente nunca se acha capaz para fazer.
Porque ele promete coisas muito altas e nós se sentimos muito pequenos. A gente não tem condições de assumir a vocação que Deus está estabelecendo para nós. Só que os processos da vida vão nos preparando para chegar no propósito. E Jeremias vai dizer, eu sou uma criança. Ou seja, eu não tenho capacidade. O que o Senhor quer está acima daquilo que eu posso fazer. A responsabilidade é muito alta. E quantas das vezes nós fazemos isso também como Jeremias? A gente questiona Deus. A gente fala, Senhor, eu não sei falar. Manda outro no meu lugar. Eu não sei pregar. Eu não sei cantar. Tem certeza que sou eu? Por que o Senhor não levanta outro? Por que o Senhor não coloca outro? Por que o Senhor não escolhe outra pessoa para o ministério? Às vezes nós queremos debater com Deus, questionar a Deus, dialogar a Deus e dizer para Deus, que existem outras pessoas que são melhores do que eu e que na verdade Deus estava errado em escolher a mim. Mas você consegue entender que Deus tem o controle e te escolheu por causa de um propósito? Deus sabia das tuas limitações, Deus sabia do seu cansaço, Deus sabia das suas dificuldades, das suas fraquezas, Deus conhecia todas as suas necessidades e mesmo assim Ele resolveu te escolher. Quer um conselho? Foge do chamado não. Aceita o ministério que Deus está colocando sobre a sua vida. Por quê? Porque se você fugir do chamado, você vai sofrer fugindo da direção de Deus. Se você fugir do chamado, você vai sofrer por causa da tua precipitação. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo de qualquer jeito. Guarda bem o que eu vou dizer. É melhor sofrer estando debaixo de obediência na mão de Deus do que você sofrer fugindo da direção de Deus. Uma coisa é você sofrer e Deus está no controle da sua embarcação. Outra coisa é você sofrer e estiver fora da direção de Deus, estando vulnerável aos ataques que acontecem do lado de fora. Sofra, mas sofra em obediência. Exerça seu chamado. Se você recebe essa palavra, aproveita e escreva agora no comentário e coloca aí, eu vou exercer o meu chamado. Eu não vou fugir da direção de Deus. Eu vou fazer aquilo que Deus mandou. Não rejeita a direção de Deus na tua vida. Fica debaixo do propósito de Deus. Porque Deus sabe por que Ele te escolheu. Ele sabe por que Ele te chamou. Por mais que você sinta pequeno e tem horas que você fala, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, manda outro no meu lugar, Deus vai te capacitar para esse trabalho. Porque Deus não chama aqueles que estão preparados, Deus prepara aqueles que são escolhidos. Deus não chama os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Na verdade, para Ele é muito melhor pessoas que reconhecem as suas necessidades do que pessoas que se acham autossuficientes. Então, faça aquilo que Deus te mandou fazer. Ah, mas eu não sei falar. Está no texto. O Senhor colocará as palavras dEle sobre a sua boca. Ou seja, Ele vai providenciar aquilo que você precisa. Você não precisa ficar preocupado. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Agora, entenda qual é a sua missão. Não fique querendo fazer o que é a missão do outro. Procura saber qual é o seu propósito. Existem pessoas que foram chamadas para pregar e estão querendo cantar. Mas de repente você não tem chamada para cantar. Fica pregando. Existem pessoas que foram chamadas para profetizar e estão querendo ser pastor. Aí de repente Deus não te chamou para ser pastor. Deus te chamou para ser profeta. Existem pessoas que Deus chamou para serem empresários e querem ser pastores. Só que você vai ser um péssimo pastor porque Deus não te chamou para ser pastor. Deus te chamou para ter empresa, Deus te chamou para ser um empreendedor. Procure entender qual é a tua missão. Às vezes Deus te chamou para ser um médico, às vezes Deus te chamou para ser, não sei, tem tantas outras funções, um professor. E você está querendo colocar a tua vida em algo que Deus não te chamou. É possível você exercer o reino de Deus mesmo diante de profissões que não estão literalmente incluídas dentro da igreja. Seja um pastor, um músico, coisas como desse nível. Você pode ser, por exemplo, um professor e falar do amor de Deus aonde Deus te colocar. Você pode ser, por exemplo, um empresário e trazer a palavra de Deus para dentro dessa empresa.
A questão é você entender qual é a sua missão. Para que Deus te chamou? Qual é o seu propósito? Agora entenda, antes de você nascer, Deus já tinha um propósito. Se você já sabe qual é a tua missão, qual é a tua vocação, não rejeite o ministério que Deus tem para você. Porque senão, meu amigo, você vai sofrer as consequências de uma atitude desobediente. Eu te garanto, você não vai conseguir ser feliz. Porque para você encontrar felicidade, você tem que colocar a tua vontade submetida à vontade de Deus.